O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, autorizou a Polícia Federal a realizar perícias sem restrições nos cerca de 100 dispositivos eletrônicos apreendidos na Operação Compliance Zero, essa que investiga o Banco Master. A decisão também permite aos policiais, a PF, a custódia integral dessas apreensões. Nossa repórter Carol Rosito com as últimas informações ao vivo de Brasília. Boa noite, Carol. Oi, William. Boa noite para você também. Boa noite a todos. Olha, o ministro André Mendonça atendeu pedidos ali da própria Polícia Federal, dando mais liberdade, autonomia aos agentes nessa investigação sobre o caso Banco Master. Na decisão publicada hoje, uma decisão de 11 páginas, André Mendonça faz ali uma espécie de revisão das diretrizes operacionais, também do sigilo de todo esse processo, Na prática, garante que a Polícia Federal vai poder ter acesso, vai custodiar todo o material que foi apreendido até o momento. Isso porque nas primeiras fases da Operação Compliance Zero, ainda sob relatoria do ministro Dias Toffoli, Toffoli tinha tirado essa determinação da Polícia Federal ficar com esse material, passando para as mãos da Procuradoria-Geral da República, também colocando e determinando os peritos que poderiam ter acesso a esses dados, o que acabou gerando o grande conflito, mal-estar entre Polícia Federal e Supremo Tribunal Federal. A partir de agora, a Polícia Federal também vai poder voltar a ter mais autonomia na realização de diligências de rotina, ouvindo investigados e testemunhas. Só para a gente lembrar, William, essa foi a primeira grande decisão do ministro André Mendonça à frente do processo, mas na semana passada ele já tinha realizado uma reunião justamente com os delegados que conduzem toda essa investigação, recebendo ali documentos, relatórios e ouvindo exatamente esses pedidos que agora foram autorizados, atendidos, pedidos da PF pelo ministro André Mendonça. Volto com você. Obrigado, Carol. Boa noite para você em Brasília. Rafael Favetti, é uma decisão aparentemente técnica com implicações políticas. O que acontece agora nos cenários que você desenha? Olha, essa decisão aparenta ser uma renovação daquilo que Toffoli tinha decidido. Mas venhamos e convenhamos, a decisão de Toffoli, ela restringia a 4 peritos, portanto era considerada grau 4 de sigilo, a análise de 100 aparelhos celulares. Após a Polícia Federal pedir ao novo relator o seguinte: olha, novo relator, eu não tenho condições de terminar esse ano se for para somente 4 peritos investigarem, analisarem 100 aparelhos celulares, porque tem que quebrar a senha e etc. E aí o André Mendonça decidiu o seguinte: polícia, perícia da polícia, toca seu fluxo. Então a gente não sabe agora quantos peritos vão decidir essa situação. Inegavelmente é, claro, uma renovação daquilo que Toffoli decidiu. Mas, por outro lado, não é uma renovação radical, não é uma mudança radical. Por quê? Porque Mendonça proibiu que esses peritos compartilhassem aquilo que eles acharem, eventualmente acharem nesses 100 telefones, com outros órgãos, por exemplo, com Receita Federal e etc. Portanto, é algo que a gente deve notar o seguinte: se o ministro Toffoli conseguiu fazer aquela declaração de todos os ministros e estava assinado também André Mendonça, parece claro agora também que André Mendonça pode colocar outro ritmo nas investigações do Banco Master. Outro ritmo nas investigações do Banco Master, Daniel, significa um grave perigo, ou não? Sem dúvida, claro que significa. O que eu vi foram 3 grandes movimentos, assim, para a gente notar com essa decisão do André Mendonça. Primeiro, ele destrava o ritmo das investigações ao retomar um fluxo ordinário, mais razoável, mais comum de um inquérito policial. Isso facilita a produção de provas, E isso incomoda muita gente, tira o sono do mundo político. Em segundo lugar, só agentes diretamente envolvidos na investigação podem ter acesso aos dados. Então, a mensagem disso é: vamos nos esforçar para conter vazamentos, porque o ambiente interno no Supremo, isso ficou demonstrado com o vazamento dos diálogos, é de preocupação com vazamentos
e com o avanço de investigações sobre frentes não autorizadas. E aí a gente cai no terceiro ponto. A mensagem de André Mendonça é: a PF terá sim liberdade operacional. Liberdade estratégica, talvez, porque cada passo, cada nova frente, cada movimento estratégico terá que ser comunicado anteriormente e passar por deliberação do próprio Mendonça, que era um grande incômodo manifestado naquela reunião a portas fechadas do Supremo, porque, puxa, pode avançar sobre qualquer um de nós. Eu acho que qualquer um que se debruce sobre essa situação específica, nós temos ali a suspeita de que nos celulares dos que foram presos e investigados se encontre material altamente comprometedor nos 3 poderes. Qualquer um que olhe para isso percebe que o dono da informação tem um imenso poder. Se a gente olha, por exemplo, para a atuação do ministro Alexandre de Moraes adiante do inquérito das fake news, isso lhe deu, e eu não estou falando do indivíduo, eu estou falando da função institucional, O relator de um inquérito que nunca tem fim, que corre sob sigilo, lhe dá um imenso poder. É agora o caso para André Mendonça? A decisão do André Mendonça, sim, na minha leitura, o André Mendonça, ele retoma essa investigação para os trilhos da normalidade e da legalidade, que era o contrário do que o Dias Toffoli vinha fazendo. O Dias Toffoli estava conduzindo essa investigação dentro da ilegalidade e da anormalidade. Ilegalidade por quê? Porque as decisões que ele tomou não eram comuns em investigações como essa. De pegar, coletar os dados, primeiro mandar para o gabinete dele, depois mandar para a PGR e depois ele escolhe os peritos. Né? O André Mendonça dá um freio de arrumação e faz o que toda investigação desse porte faz, né? Polícia Federal com liberdade para atuar dentro das regras que precisam atuar. O que o Toffoli ele marca um contraponto direto em relação ao que o Toffoli vem fazendo, é outra coisa, né? Ele assume o controle e empodera a Polícia Federal. Informação até que você, inclusive, escreveu sobre isso hoje, eu escrevi sobre hoje, a tal da Carta Branca para a Polícia Federal. Né? Nos termos que ela foi anunciada hoje, essa decisão do ministro equivale a uma carta branca, sem dúvida. É um empoderamento da Polícia Federal, que era justamente o que a ala política do Supremo Tribunal Federal não queria nessa investigação, conforme foi verificado no vazamento da reunião que selou o afastamento do Dias Toffoli. O Flávio Dino considerou o trabalho da Polícia Federal um lixo jurídico, o Alexandre de Moraes Mas o próprio André Mendonça, nas gravações que o Toffoli fez, sim, das conversas dos colegas, também critica a Polícia Federal. Sim. Mas não nos mesmos termos. Não, ele não usa a expressão. Se as gravações foram corretamente decupadas, né? Sim. Porque a gente só viu pedaços dela que interessavam ao Toffoli, no caso. É um grande título de peça de teatro essa, Thaís, você não acha? Quem tem medo da Polícia Federal? É engraçado que a gente já falou disso aqui, né? O Toffoli estava criando um ambiente em que um ministro do Supremo Tribunal Federal desconfiava da Polícia Federal. Então, assim, desconfiava do trabalho da Polícia Federal. Então, se o próprio ministro do STF não confia no trabalho da Polícia Federal, quem mais vai confiar? A minha percepção é de que o André Mendonça faz uma troca de personagem aí da Polícia Federal, que foi tratada como suspeita por Toffoli e passa a ser tratada como uma aliada, vamos dizer assim, da condução que o André Mendonça quer fazer. Essa tua frase é a chave, porque na situação interna do STF hoje, você tem que se perguntar aliada de quem? Então, aliada do André Mendonça, tudo muito personificado. E aí a outra pergunta que eu tenho, que eu deixo aqui para vocês da política debaterem, é como é que ele vai agir internamente, porque a braveza com o último relatório da Polícia Federal é que como assim ninguém foi avisado? Como assim ninguém foi autorizado? Qual vai ser o tipo de participação e de relação que o André Mendonça, na condução do projeto, vai convidar os seus colegas para fazer? Então, nós estamos analisando aqui como ele passa a tratar a Polícia Federal. A minha maior curiosidade é, a partir do que a Polícia Federal produzir, como ele vai tratar isso internamente. Rafael Favetti, você tem condições de satisfazer a curiosidade da Thaís? Thaís, eu só preciso pontuar uma situação que o nosso querido Caio colocou. Eu não acredito que as decisões do ministro Toffoli foram ilegais.
elas podem ter sido, de certa forma, dentro de um fluxo que ele colocou. Isso porque é bom lembrar que o próprio Supremo Tribunal Federal declarou válida todas as decisões do ministro Toffoli e todas aquelas que já tinham sido pedidas pela própria Polícia Federal. Porque se tratou-se de ilegalidade, o que eu não acredito que seja, ao contrário, você invalidaria todas as decisões do ministro Toffoli. Então, não seria esse o caso, mas discordando aqui com muito respeito ao meu amigo Caio. E sobre essa questão do jogo daqui para frente, do mapa daqui para frente, que é a questão colocada pela Thaís, a questão master, William, ela, de certa forma, ela é pluripartidária. Não tem algo mais pluripartidário no Brasil, que atinge vários estados da federação. Enfim, é algo que, às vezes, a gente escuta aqui e ali que é too big to fail, mas, por outro lado, é too big to hide. E é importante também relembrar que a questão master não está adstrita a um só órgão investigador. Não é só o Supremo que investiga o Master. O Supremo investiga o Master num inquérito policial derivado da eventual participação de um deputado federal. Mas a CVM tem inquérito aberto, o Banco Central tem inquérito aberto, polícias civis de estados como Amapá, Rio de Janeiro, Distrito Federal podem entrar também. Nós temos uma CPI que talvez bata a porta com o nome próprio de CPI do Master, ou com um proxy da CPI do INSS. Então, para minha análise, é algo too big to keep in secret. A questão master ainda voltará às telas aqui do seu programa durante um bom tempo e talvez até depois das eleições desse ano. Daniel está me pedindo a palavra. Eu só acho, William, que tem um aspecto de consideração psicológica mesmo, da gente entender a cabeça das pessoas que não pode ser eliminada aqui da conversa e do entendimento desses movimentos, os primeiros movimentos do André Mendonça. Os 11 ministros do Supremo, hoje 10, porque tem uma vaga ali que está desocupada, não tem o mesmo peso. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? A toga é pesada para todo mundo, mas pesa um pouco mais ali nas costas de Alexandre de Moraes, de Gilmar Mendes, assim como os ministros do TCU não têm o mesmo peso, têm pesos diferentes entre si. O André Mendonça, qual que é a fama dele? O André Mendonça entrou no Supremo porque é aquele terrivelmente evangélico. O André Mendonça é aquele lá que o Bolsonaro gostava. O André Mendonça é aquele que não é genial, que fez um doutorado em Salamanca, mas todo mundo faz doutorado em Salamanca. E agora, o André Mendonça, esse contestado André Mendonça perante os seus pares, tem a oportunidade de se transformar num ministro grande, num ministro em que a toga pesa, porque tem o Master, porque tem o INSS, porque vai ser vice-presidente, depois presidente do TSE. Então, a gente tem que colocar esse elemento como uma oportunidade do André Mendonça se demonstrar grande para a sociedade. Mas é exatamente isso que ele tem dito. Ele tem dito, além da carta branca à Polícia Federal, ele tem tratado esse caso como o caso que vai marcar a história dele e a biografia dele. E nessa decisão de hoje, acho que ele já marca uma grande diferença em relação a tudo que o Toffoli vinha fazendo e até o ministro Alexandre de Moraes. Hoje é curioso, quinta-feira, a decisão do Alexandre de Moraes intimidando o presidente do Nafisco por declarações à imprensa, a Thaís Herédia, a Hora H e a outros veículos, colegas jornalistas, fazendo críticas ao Supremo. No dia seguinte, o Alexandre de Moraes vai lá e manda esse cara amanhã depor na Polícia Federal pelas críticas que ele fez ao Supremo. Por exemplo, ao dizer que auditores da Receita têm mais medo de investigar o PCC do que investigar o Supremo Tribunal Federal. E aí e é um caso corolário, né, um desdobramento do Master, esse caso dos auditores da Receita. O Alexandre de Moraes tomou essa decisão. 3 horas depois sai a decisão do André Mendonça, marcando diferença não só em relação ao Toffoli, pelo que a gente está dizendo aqui, mas em relação a essa própria decisão do Alexandre de Moraes, de em vez de ir para cima com quem critica o Supremo, ele, na verdade, ele empodera quem está investigando, eventualmente o Supremo, mas também o Congresso Nacional, o Poder Executivo e todo mundo que está investigado no caso Master. Eu vou lembrar de volta aqui a psicologia de ontem, né? Porque nós tratamos da soberba do Toffoli, a soberba do Alexandre de Moraes, e é uma soberba dividida também com outras lideranças dos outros poderes. O André Mendonça está há pouco tempo lá, tem
uma personalidade diferente, até em função da religião, tem um outro comportamento e tudo Ele mais. é profundamente religioso. Ele é profundamente religioso. Você deu hoje na sua coluna, né, que ele teria ali se retirado no momento em que ele descobre que ele vai ser o relator do Ele Master. pede para as pessoas saírem da sala porque ele quer se dedicar a orações. Se recolher em orações. Eu leio você, viu, William Vac? Obrigado pelo apoio. Não, mas vamos lá. Ele não apresentou traços de soberba. Por quê? Porque ele nunca teve um caso tão relevante. Não, mas ele não é. Então, Assim, aí que tá. Mas, ele não é um cara arrogante, é um cara... né? Então, mas isso que eu estou falando. À primeira vista, a gente pode até fazer essa leitura dele. Mas ele também vai ter que provar se ele tem essa diferença. Por exemplo, Carmen Lúcia. Ninguém vai dizer que a Carmen Lúcia tem soberba, ninguém vai dizer que o Edson Fachin tem soberba. O próprio Cristiano Zanin, que chega como advogado do Lula, e ele sai completamente da cena, depois de ter passado aquele episódio no banheiro de aeroporto, em que ele é atacado, né, de forma vil por um sujeito, que inclusive foi condenado, e nem assim ele apresentou qualquer traço de soberba, diferentemente de outros colegas na Suprema Bem, Corte. só Então, que agora você e o Caio estão sugerindo uma pergunta para a gente encerrar esse segmento com o Favete. Então vai. Junto com a observação, Favete, que sendo o nosso tempo de televisão aquele que você conhece, eu preciso que você seja breve na resposta. Vejam só, Caio e Thaís, nós estamos falando de indivíduos, de uma corte. Favete, você vê essa corte agindo possivelmente como corte ou como um aglomerado de indivíduos engalfinhados nas suas disputas pessoais? O Supremo há tempos, né, que é dito que é uma junção de 11 ilhas, né, que não se dão muito bem você tratar isso como colegiado. Nunca foi fácil, né? A ideia de que havia uma conjunção, enfim, entre os ministros para decidirem sempre em uníssono, na época agora da questão do 8 de janeiro, sempre foi falsa. A gente sempre disse isso aqui e agora ele volta a certa normalidade. Mas é importante, já para terminar, William, que você trouxe 3 nomes diferentes. Toffoli, que foi indicado por Lula, Mendonça, que foi indicado por Bolsonaro, e Moraes, que foi indicado por Temer. Isso também é uma prova de que não há essa dominância, vamos dizer assim, de um partido ou de uma liderança partidária sobre o Supremo Tribunal Federal. Às vezes alguém é maioria, às vezes um pensamento é maioria, às vezes não. Mas o que não há é um corpo homogêneo. E talvez daí que não é um corpo homogêneo o Supremo Tribunal Federal, talvez daí seja o início de uma longa resposta que, evidentemente, os nossos telespectadores terão em casa, cada um por si, para pensar, através das suas colunas que você coloca, que a Thaís já colocou hoje, através de tudo aqui que foi dito hoje e também será dito nos próximos dias.